Boa noite, pessoal. Hoje eu vim falar, vou falar a respeito do equipamento, certo? Tudo que foi feito, como ele foi construído, o que ele tem, tudo que me vier à mente, eu vou falar. Que, por um acaso, passar desapercebido, vocês podem me cobrar e a gente fala num novo vídeo ou fala pessoalmente, certo? Mas é isso aí. O equipamento ele foi construído dentro de uma caixa do tipo da marca Patola e do tipo maleta, certo? Que é isso aqui, né? Vocês podem ver, é uma caixa do tipo maleta, contém a caixa, uma alça, os fechos, né? Que mantém a caixa fechada para poder ser transportada, e é uma caixa segura, certo? Segura, bonita e robusta, certo? Eu optei por esse tipo de caixa justamente por isso. O equipamento ficou bonito, né? Ficou robusto, e para ser transportado de casa para a faculdade, da faculdade, né, para casa, dá maior segurança, certo? E para isso, né, vocês estão vendo que ele foi construído, tem uma tampa aqui, uma tampa branca, e por baixo dessa tampa branca tem uma outra tampa transparente, tá? Feita em policarbonato, que é um tipo de material mais resistente do que o vidro e o acrílico, né? E aqui vocês podem ver todo o circuito, né? Nós temos a caixa lá, vocês podem ver o Arduino Uno, vocês podem ver o módulo de Bluetooth, nós temos aqui a fonte, certo? Uma fonte de 12 volts, né? E aqui na lateral, aqui, né, vocês podem ver as conexões que vêm de fora da caixa, o display. E aqui nós temos um compartimento, né? Eu criei esse compartimento que é para poder colocar os cabos, né? Para poder fazer o transporte mais facilmente, certo? Coloco os cabos aqui, o cabo de corrente, o cabo de alimentação, o cabo do sensor de tensão, e podemos carregar o conjunto todo sem nenhum problema, certo? Vamos voltar aqui. Aí o que acontece? Aqui na lateral nós temos as saídas e entradas. Aqui nós temos um conector com um cabo de alimentação só para a placa, para o display, certo? Aqui nós temos a entrada do sensor de corrente. Aqui é a entrada do sensor de tensão, e aqui nós temos a saída de controle para fazer o controle do fator de potência, certo? Então vamos aos cabos. Então vem o cabo de sensor de tensão, que vem aqui na tomada. E por que eu decidi usar uma tomada e não garras? Porque é mais fácil de você colocar, né? Como é que se diz? Não há riscos, né, de você levar um choque, de você dar um choque em alguém, é mais seguro, né? É impossível provocar um curto com esse tipo de conexão. E aqui nós temos o nosso TC, né, de 100 A, é um TC não invasivo, né, ou seja, você não precisa cortar o cabo para poder fazer a conexão, certo? Você precisa apenas abraçar um dos condutores, né, como está aqui. Você abraça um dos condutores e ele faz a medição sossegado. Aqui nós temos a lâmpada, né? É uma lâmpada incandescente, e vocês sabem que uma lâmpada incandescente ela é praticamente resistiva, né? Como se fosse um resistor, né? E sendo uma carga resistiva, não há fator de potência. O seu fator de potência é 1, como vocês podem ver aqui, ó, certo? O fator de potência é igual a 1, tá? Não há baixo fator de potência, certo? E o que acontece? O nosso equipamento ele consegue medir várias grandezas elétricas, tá? E são elas: tensão, sendo até 220, corrente até 100 A, tensão ativa, potência aparente, potência reativa, fator de potência, sabe? De modo
que ele também consegue ver o ângulo φ, a frequência, e ainda nos mostra o consumo em kW por segundo. Aqui está marcado com kWh, mas eu preciso acertar, é kW por segundo. Ok? E através de todas essas grandezas, nós conseguimos aí calcular o fator de potência. E o fator de potência, a gente sabe que acima de 0,92 é o ideal, né? É o que a concessionária nos pede para deixar as nossas instalações elétricas, ou seja, abaixo de 92 há multa, ou seja, a concessionária ela aplica uma multa, né, nos consumidores que usam o fator de potência abaixo de 92. E como é que se consegue esse fator de potência abaixo de 92? Praticamente são motores, né? Então, indústrias, comércio, que tem muitos motores, o fator de potência geralmente é abaixo de 92. E como é que você faz para corrigir isso? Né? Que o fator de potência ideal é igual a 1, né? Mas estando em até 92, né, a concessionária não cobra multa. Então, o fator ideal, o fator de potência ideal é 1, mas é muito difícil se conseguir 1. Então, para se conseguir um fator de potência acima de 92 e próximo de 1, geralmente se usa capacitores. Coloca capacitor na linha para que, né, a instalação puxe o valor de fator de potência, né, próximo de 1, certo? Então aqui o que acontece? Nós temos a saída de controle aqui, né, onde há a conexão de uma célula capacitiva. E essa célula capacitiva ela vai corrigir o fator de potência. Quando eu for fazer o vídeo, né, para o TCC, eu vou ligar a minha geladeira, né, a geladeira aqui da minha casa, da minha cozinha, no nosso equipamento. E vou monitorar o fator de potência. E o fator de potência dessa geladeira aqui é entre 70 e 80, certo? Ou seja, é abaixo de 92. Né? E sendo assim, ela vai corrigir. Vai corrigir e vai puxar. Eu coloquei, vou setar para 98, que é para puxar. Né? Então vai dar na faixa de 93, por aí, porque eu tenho um capacitor somente de 7 microfarad, né? Não tem outro capacitor. E esse capacitor, ele vai puxar o fator de potência para até 93, certo? Então, além de falar aqui sobre o equipamento, né, eu achei melhor falar sobre algumas coisas, né, a respeito do fator de potência e a respeito de energia elétrica. O nosso TC, ele, como já falei, né, é um TC não invasivo, né, com capacidade de trabalho de até 100 A, certo? Sendo que no primário é 100 A e no secundário ele fornece uma corrente de até 50 mA. Ou seja, se você tiver 100 A aqui, a saída dele vai gerar 50 mA, certo? Abaixo de 100, abaixo de 50 mA e assim por diante, certo? Bom, o que é um baixo fator de potência? O baixo fator de potência é quando, né, a senoide de corrente ela está atrasada em relação à senoide de tensão. Então, quando nós temos fator de potência menor que 1, a senoide está atrasada e o tipo de carga é indutivo, certo? Quando nós temos um fator de potência maior que 1, a nossa senoide, a senoide de corrente, ela vai estar adiantada em relação à senoide de tensão, certo? E a sua carga geralmente é capacitiva. Agora, quando nós temos cargas resistivas, nós não temos fator de potência baixo. Então, o fator de potência é igual a 1, certo? E assim por diante. O que mais que é bom falar? Sim, o sensor de tensão,
né, que é capturado, a tensão é capturada por esse cabo, por essa tomada, é levado até a placa do circuito. E lá na placa do circuito, se vocês verem, não sei se vai dar para ver, nós temos um transformador. E esse transformador, ele pega essa tensão de 110 ou 220 e reduz para 9. E sabemos, né, que o Arduino ele utiliza a tensão de 5 volts. Ou seja, não podemos colocar mais do que 5 volts em suas entradas. E ele não fornece mais do que 5 volts nas suas saídas. Sendo assim, nós ainda temos que reduzir essa tensão ao nível, né, do Arduino. Ou seja, entre 0 e 5 volts. Então, para isso, foi utilizado como é que se diz? Um circuito resistivo. Certo? Esse circuito resistivo, ele reduz essa tensão, né, a menos de 5 volts, que é a tensão que o Arduino admite. Se você colocar, né, se for mais tensão do que os 5 volts, ele fatalmente queima, certo? E o nosso Bluetooth, ele é composto de um módulo, né? É esse módulozinho aqui, né? Que tem uma lâmpada, um LEDzinho vermelho aceso, e ele é quem transmite como é que se diz? Toda a coleta, né, de grandezas para o celular. Aí o celular transmite isso através de um aplicativo em modo terminal, certo? Vocês podem ver aqui em modo terminal. E nós temos aqui, ele mostra para nós sequencialmente, né, pausadamente, todas as grandezas elétricas de tempo em tempo, certo? Todas elas. Eu não sei se dá para ver aqui, porque tá difícil acertar o foco aqui. Mas na sequência é tensão, corrente, potência aparente, potência ativa, potência, fator de potência, potência reativa, frequência e o consumo. Certo? Espero que o vídeo possa ajudar aí como é que se diz? Na função de entender melhor como é que funciona o equipamento e como ele foi construído. Ok, pessoal? Boa noite.